E aplicativos de diversos bancos apresentaram instabilidade neste sábado, o que gerou uma onda de reclamações nas redes sociais. A gente volta a conversar agora com o Arthur Igreja para poder explicar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu, Arthur, hoje pela manhã? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, uma falha na Amazon Web Services, a nuvem da Amazon, né, que é utilizada por algumas das instituições. Então, nós precisamos lembrar que grandes fornecedores de nuvem no mundo não são muitos, né? Nós temos alguns, então por isso que foi uma falha pontual, mas que ao mesmo tempo ela assustou, porque acabou afetando grandes instituições, aquelas que têm milhões de usuários, e o que havia em comum entre elas era justamente esse fornecimento por parte da Amazon. Ou seja, o que nós precisamos deixar claro aqui é que não foi uma falha do Pix, não foi uma falha do Banco Central, foi uma indisponibilidade entre 2 a 3 horas, que, claro, gerou muitas reclamações, gerou desconforto, né, para os usuários e para as empresas que estavam ali tentando fazer suas transações. Mas teve a ver com isso. E a Amazon, claro, emitiu um comunicado dizendo que eles, apesar de terem redundância, eles passaram por uma falha mais grave, né, nesse sábado. Então, claro que não tem nada de bom nessa história, né, mas pelo menos aconteceu num sábado, né? O dano durante a semana seria muito maior. Arthur, desculpe a pergunta, mas eu vou ter que fazer. O que é essa nuvem da Amazon? Basicamente, o que nós temos nos últimos anos é o seguinte: antigamente as empresas eles tinham os seus próprios servidores, né? Então, os servidores que ficavam alocados nas empresas. Só que isso tomou tamanha dimensão que nós passamos a ter os serviços em nuvem por alguns players. Então, deixa eu tentar explicar. Por exemplo, quando a pessoa vai lá escutar uma música no Spotify, o Spotify ele não tem os seus servidores. Ele contrata esses servidores, esses data centers, que armazenam os arquivos, sejam de áudio, no caso do Spotify, ou caso de vídeo, caso do YouTube, da Netflix, enfim. E é esse serviço que é prestado por Microsoft, é prestado por Amazon, por Oracle e por esses grandes players. Então, o que acontece é que as empresas acabam alocando os seus arquivos, os seus aplicativos, os seus serviços nessas nuvens, e aí, quando o usuário faz uso de um aplicativo, na verdade, ele está fazendo acesso a essa nuvem. Ou seja, no caso dessas pessoas que estavam tentando fazer o seu Pix, a pessoa abriu o aplicativo do seu banco, da sua instituição financeira, e nesse momento o aplicativo estava tentando se comunicar com a nuvem da Amazon, com seus data centers, com seus servidores, e foi justamente aí que literalmente caiu a conexão. Agora, Arthur, por que essa falha hoje aconteceu mais em bancos digitais, hein? Olha, na verdade, acabou afetando todo tipo de instituição. Então, afetou, sim, alguns bancos digitais, como é o caso do Nubank, mas afetou também instituições chamadas mais tradicionais, como o caso do Banco do Brasil, como o Itaú. Então, quando nós olhamos a lista, nós tivemos ali 8 instituições que foram gravemente afetadas, né, que ficaram com a indisponibilidade desse serviço. Na verdade, nós temos alguns bancos digitais, mas temos também bancos tradicionais. Então, eu não diria que nós temos um recorte claro. O único recorte claro é o fator em comum entre essas empresas, que é justamente eles optaram pela nuvem da Amazon, né? E também um fator que é importante também aqui mencionar. Isso aconteceu, é claro, é fator que traz preocupação, mas já aconteceu também com outros servidores de nuvem nos últimos meses e nos últimos anos. Ok. Arthur, obrigado, viu, pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Uma boa tarde para você e um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Até a próxima.